Bom, senhoras e senhores, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso Diálogos Logísticos desta quarta-feira. O tema deste Diálogos Logísticos é o que fazer para ter uma carreira de sucesso na logística, e o nosso convidado é o Rodrigo Gomes, do Escola de Logística, está lá no Rio de Janeiro e gentilmente aceitou nosso convite para participar dessa edição do Diálogos Logísticos. Quero desejar boa noite a todos que nos acompanham pelo Google Meet, e o Rodrigo gentilmente autorizou a gravação e a postagem no nosso canal do YouTube. Então, a partir de amanhã vai estar disponível também no YouTube. Então, se você gostar, quiser rever ou fazer indicação para os colegas que perderam hoje, indiquem que a partir de amanhã vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Rodrigo, nosso cordial boa noite. A gente agradece a sua disponibilidade, a sua generosidade em contribuir um pouquinho da sua experiência com os alunos do Instituto Federal do Acre, nesse Dia do Administrador, né, nesse 9 de setembro. Então, os nossos parabéns a todos os administradores e futuros administradores, os futuros gestores que nos acompanham nessa noite. Rodrigo, a gente sempre começa pedindo para os convidados se apresentarem, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, um pouquinho da sua trajetória profissional. Conta um pouquinho para o pessoal quem é o Rodrigo. Boa noite. Boa noite, professor. Primeiramente, agradeço aí o convite. É sempre uma satisfação a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, né, com quem está chegando. E, assim, na verdade, a gente tem que pensar numa logística melhor, e a logística melhor começa também com quem está iniciando. Então, a gente tem muito essa visão, é um trabalho que a gente está fazendo. Quem é o Rodrigo Gomes? Na verdade, o Rodrigo Gomes é um amante da logística, é um cara que é muito apaixonado por logística, e quem quer trabalhar com logística tem que ter essa paixão, tem que ter esse brilho nos olhos. Eu falo muito quando eu estou como coordenador, como gerente de uma empresa, que o jovem que chega para mim, o cara não pode ter nenhuma experiência, nenhum conhecimento, com brilho nos olhos, que eu sei que muita gente fala que eu tenho, cara, é o cara que com certeza pode ter dificuldade que ele quiser, que for, é o cara que com certeza eu vou contratar, porque eu sei que aquele cara ali, ele é apaixonado pelo que ele faz. Então a gente tem que ser apaixonado pelo aquilo que a gente faz. A gente sabe que a logística é complicado. Então, vou falar um pouco de mim. Eu sou formado, sou bacharel em administração. Então, hoje a gente está comemorando o nosso dia aí, né, no 9 de setembro. E eu sou sou bacharel em administração. Apesar de ser formado em administração, já lá na faculdade eu já optei, e diferentemente dos meus colegas, que grande parte foram para a área de finanças, e a galera vai para a área de RH, e eu fui um dos 2 ou 3 lá de 100 que escolheram a área de logística. Então, assim, na minha turma são poucos logísticos que saíram daquela área ali da parte de administração. E aí eu escolhi trabalhar com logística. Então eu tenho 16 anos aí na área, e desses 16 eu tenho 10 como gestor, 10 anos como gestor. Então fiquei 6 anos na área operacional, e uma área que eu falo muito pessoal, cara, é uma área que você tem que aprender. O chão de fábrica é onde você vai aprender realmente aquilo que você vai precisar para ser um bom gestor. Então, assim, eu falo pro pessoal que o chão de fábrica, ali no início da sua carreira, é a escola. Se você faz uma boa escola, é o tipo maternal, né? A gente faz o maternal, a gente faz o segundo grau, e aí vocês estão aí fazendo faculdade, vocês sabem que tem gente que você fez o ensino médio legal, tem gente que não fez. Quem fez o ensino médio legal vai chegar na faculdade arrebentando, vai ter muita dificuldade. Quem não fez, a mesma coisa eu falo muito pessoal como gestor. Porque os jovens já querem chegar, pô, não, eu quero ser gestor. Cara, vai ali, puxa um pallet. Pô, Rodrigo, faz coisa manual, cara, aprende dessa forma. Então, assim, eu aprendi, a minha história foi como? Eu falo muito, eu gosto de contar essa história, justamente para o pessoal entender. Às vezes as pessoas acham que, pô, não, o cara já é gerente, o cara já é coordenador. Não, não é dessa forma. A gente, lá atrás, a gente batalhou. Eu lembro que
para mim entrar na logística foi complicado. Na verdade, quando eu entrei na logística, eu nem sabia o que era logística. Trabalhando, depois de um ano que eu descobri o que era logística, porque na minha época eu não tinha muito conhecimento, não tinha muitos estudos sobre logística. Na verdade, nem tinha faculdade sobre logística. A única faculdade que tinha era administração. Então, a logística, se eu não me engano, veio uns 2, 3 anos depois, que foi o primeiro curso que teve na minha cidade. Então, veio bem depois. Então, quando eu comecei a estudar, não tinha logística. E aí, como eu entrei na logística, aí é que eu falo muito do network, galera. Então, assim, eu vou contando a minha história, eu vou pontuando para vocês entenderem um pouco do que é importante para a gente. O que eu falo muito de network. Perguntaram para mim assim, na verdade, tinha saído da Marinha, na Marinha já tinha trabalhado com logística, mas assim, é um pouco diferente. Você tá na Marinha trabalhar com logística e você depois está desempregado, e aí alguém falou para mim assim, Rodrigo, tem uma vaga de emprego lá numa área da Petrobras. E o cara tá precisando de gente, mas tem um porém. Não vai ser agora, mas você teria que ir lá, lavar carro e fazer contato com as pessoas. Assim, é uma coisa muito surreal. E eu confiei, falei, cara, mas se eu for lá lavar carro, será que eu conheço as pessoas certas? Não, você vai conhecer. E todo mundo sabe, e o pessoal não conhece, mas quem conhece Macaé sabe que há 16 anos atrás era super difícil de fazer parte da área offshore, da área de petróleo. E era muito, principalmente da área de logística, era quase impossível de entrar. Eu tinha que ter contato, tinha que ter conhecimento. Então, assim, eu fiquei 3 meses ali lavando o carro e fazendo contato e conversando com pessoas. Depois de 3 meses, alguém falou assim, pô, cara, tô precisando de auxiliar de movimentação. E era serviço braçal, pesado mesmo, serviço pesado. E eu falei, cara, não tem problema não, vamos lá. E aí eu fui, eu entrei e não sabia nem que era logística. Depois de um tempo estudando, trabalhando ali, fiz um curso na época, na antiga Cefet, que agora é a FUNCEFET, né? Eu fiz um curso lá, que alguém falou para mim que tinha um curso lá de logística na minha cidade. Na minha cidade era o único lugar que tinha, incrível que pareça, era o único lugar. E eu fui lá, fiz um curso, falaram para mim que tinha um curso lá para fazer. Aí cheguei lá, fiz um curso com um colega e descobri lá que era logística. E eu me apaixonei por logística, fiz faculdade de administração, porque na época não tinha logística, e aí fui galgando minha carreira. Então, passei, depois de um tempo trabalhando, fui para técnico, fiz a faculdade de administração, acabei a faculdade, fiz uma outra faculdade de processos gerenciais, que também a gente não pode parar de estudar, pessoal, nunca pode, e fiz o MBA em logística, que eu queria me especializar, e há pouco tempo eu fiz o MBA em comércio exterior. Aí vocês vão falar assim, pô, nada a ver o comércio exterior com logística, mas é porque eu trabalhava numa transportadora que ela trabalha com comércio exterior. Então, assim, eu queria entender do negócio da empresa. Então, é essa coisa que vocês também têm que ter. Entenda do negócio da empresa. O logística, ele precisa entender do negócio da empresa. Então, quando você começa a entender, você começa a pensar de forma a planejar a logística, entendeu? Então, assim, essa é um pouco da minha carreira. Aí entra também a parte do como é que eu fundei a escola de logística. Na verdade, a escola de logística ela é para meus alunos, meus ex-alunos. Eu dei aula um tempo atrás, não sei se eu posso falar o nome da instituição, professor, aqui, mas eu dei aula numa das instituições de sistema. Eu dei aula no Senac, então dei aula um tempo no Senac, e aí eu dei aula no Senat também. E, na verdade, paralelo com a minha profissão, né? Eu trabalhava durante o dia como coordenador e à noite eu dava aula de curso técnico para a rapaziada aqui na minha região. E aí eu identifiquei que o pessoal tinha muita dificuldade quando saía e tinha dificuldade em se manter qualificado. Por quê? Quando você está na faculdade, você tem um professor, tem um coordenador aí, que a qualquer momento ele vai te dar suporte, ele vai fazer uma live, fazer um evento. Mas depois que você sai, você está no mercado. E o mercado é cruel. O professor, como o pessoal fala muito, o professor reprova. O professor não reprova, não. O que reprova é o mercado de trabalho, pessoal. Não adianta colar, não fazer trabalho. Isso aí tudo é importante. Ontem eu tive um bate-papo com uma rapaziada falando sobre matemática. Matemática é importante. Eu falei, cara, é importante. Porque uma hora você vai usar matemática para alguma coisa. Eu falo, já usei matemática para várias coisas na minha profissão. Até para fazer uma planilha de Excel, às vezes você precisa ter uma noção de matemática. Então, assim, é importante. Aí, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp, chamado Escola de Logística. A intenção não era só trocar ideia. O pessoal, pô, cara, vou fazer uma entrevista. Professor, pô, chegou uma pergunta lá sobre supply chain, na época eu estava começando ainda, o conceito. Aí eu passaram o pessoal e foi indo, foi adicionando mais gente, adicionando, foi, cara, vou abrir a página no Facebook.
foi abrir a página do Facebook, foi crescendo, crescendo. Quando abriu os olhos, já estava com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mil, e foi crescendo, e virou a escola de logística que o pessoal conhece hoje aí, o que é, mas na verdade o objetivo era igual o professor está fazendo, era trazer um pouco de conhecimento para meus alunos, trazer pessoas, agregar, na verdade eu adicionava pessoas de outros profissionais de fora também, para trocar uma ideia, e começou dessa forma. E acaba sendo importante, né, Rodrigo? Que acaba sendo uma forma de divulgar a logística, né? Você comentou aí nessa sua, contando um pouquinho da sua história, e como eu acho que aconteceu com quase 100% dos alunos, né? Que acaba caindo na logística meio de paraquedas, né? O pessoal do curso superior de tecnologia em logística, eles falam exatamente isso, né? Olha, eu vi lá que podia fazer esse curso, achei interessante, vou lá conhecer, mas 99,9% do pessoal chega sem saber o que é logística, né? Tem sempre aquelas piadas, né? Para trabalhar em loja, Então tem sempre uma dificuldade nesse sentido, e por isso que eu acho muito importante esse bate-papo com pessoas profissionais como você, que faz esse trabalho de divulgação, que é extremamente importante para divulgar a área de atuação, né? Para divulgar a profissão logística, e que todo mundo viu nessa pandemia, que é extremamente importante, extremamente fundamental para que a gente possa, né, viver confortavelmente, mesmo em tempos de pandemia, né? Então é muito interessante. O pessoal aí deve ter percebido que o Rodrigo praticamente deu uma palestra aí sobre isso. Só na introdução aí, a gente já teve uma palestra aí sobre carreira, né? Eu acho que ele falou algumas coisas fundamentais. Começar com a mão na massa, e isso é fundamental, né? O operacional, para você conhecer e até para poder galgar, para você chegar lá em cima e saber o que está falando, quando você dá uma ordem para uma pessoa, saber o que ela tem que fazer, isso é fundamental. Você falou de network, você falou de várias coisas importantes, mas antes da gente falar, entrar no tema específico, eu queria que você, aí do Rio de Janeiro, desse um panorama para a gente, qual a sua visão dos impactos da logística, da pandemia em relação à logística. O que a pandemia mudou na logística? Então, acho que a gente começou na verdade, a gente tinha alguns paradigmas, né? Que foram quebrados, principalmente em relação à parte tecnológica, né? A gente já sabe que dentro da logística aí, a gente tinha muita dificuldade em relação à parte tecnológica. Eu acho que as empresas tiveram que se readequar, se reinventar nessa questão. Eu acho que uma das questões aí que a gente fala muito, e aí o pessoal focar aí, que é a parte de e-commerce, né? E aí desenvolve a parte last mile, da intralogística. Então, são tecnologias que hoje a gente vê muito acesas. Então, assim, o pessoal, eu acho que a gente daqui para frente, a logística, eu falo muito isso, a gente vai ter que começar a pensar de forma estratégica, executar menos e planejar mais. Porque hoje, eu falo muito que nós, logísticos, em geral, somos bons executadores, executamos bem as nossas tarefas. A gente não deixa nada a desejar. Mas, em compensação, a gente planeja muito pouco. Então, isso, ela traz um pouco de como é que eu posso dizer, deixa um pouco de insatisfação, assim, para as empresas na hora de você botar um exemplo. Eu lembro muito que, quando eu comecei a carreira de gestor, eu ia pedir um aumento ao meu chefe. E aí eu vou, aumento, não sei o quê, vamos lá, porque eu estou trabalhando muito. Só que hoje eu vejo que ele estava certo, porque eu não mostrava realmente resultados concretos. Então, assim, a gente vai precisar mudar um pouco a nossa visão em relação às nossas estratégias. Até mesmo se você chegar lá, você tem que mudar a sua estratégia. Então, não sei se eu estou sendo bem claro, mas a gente precisa pensar de uma forma a planejar mais, a se organizar mais. Então, assim, hoje a gente vai ter que pensar falando um pouco da administração, e eu acho que me ajudou muito, tá?
a parte de administração, e eu vejo muito isso. Quero parabenizar a você e as outras instituições de ensino que têm feito muito isso, trazer um pouco mais a logística, da parte da administração para dentro da logística. Porque eu acho que a gente precisa usar, eu vejo muito pouco o administrador, o logístico, usando as ferramentas de qualidade. Então a gente vai precisar usar na pandemia, porque as empresas estão com um orçamento muito curtos. Um exemplo, hoje, aqui no Rio de Janeiro, muito poucas empresas contratam gestores CLT, PJ. Então o cara tem que mostrar resultado. Porque se não mostrar resultado, automaticamente ele não tem aquela certa estabilidade. Então a tendência, pessoal, é o quê? É essa tendência a crescer do PJ. Cada dia mais você se tornar PJ. E você tem que ser um cara estratégico dentro da empresa. Entendeu? E eu vejo muito cenário isso. As empresas não têm dinheiro, as empresas, ao mesmo tempo, a empresa precisa investir em tecnologias e precisam de pessoas que tenham essa visão tecnológica. Entendeu? Então, assim, ontem me preocupou muito ver uma pessoa falando que não sabia de Excel. Cara, a gente está falando de Power BI, cara. A pessoa não sabia de Excel, isso me preocupa, cara. Se vocês não sabem, cara, tem que se especializar. Cola aí no professor, cola na instituição aí, vê. Eu tenho certeza que estudo deve ter alguma coisa que voltada em relação a isso aí. Então, assim, a gente precisa pensar de forma tecnológica. Ao mesmo tempo, as empresas não podem gastar. E aí, como é que a gente fecha esse resultado? Entendeu? Então, são algo que a gente, para frente, a gente vai ter que começar a pensar nisso. Entendeu? Porque a tecnologia está chegando. Ela demorou. Acho que a pandemia ela acelerou um pouco essa coisa da tecnologia. Então, já as empresas estavam pensando, eu conheço umas 4 ou 5 empresas que já estavam 2 anos montando aplicativos, e aí veio a pandemia, o que ele estava fazendo em 2 anos, ele fez em 2 meses. Então, assim, 2 meses. E agora está querendo contratar gente da logística que tem um pensamento tecnológico, que pensa de forma tecnológica, diferente. Um exemplo, existe empresa de transporte hoje que ela não tem mais caminhão. Elas não são donas mais de frotas. A frota dela é toda terceira. E aí as empresas estão fazendo o quê? Criando um aplicativo e contrata os agregados. E aí eu vejo muito logístico ainda, não, porque o meu caminhão... Não, cara, você vai ter que caçar no mercado terceiro, vai ter que agregar, vai ter que fazer todo esse processo, ver qual o custo. Então, assim, é pensar de forma fora da caixinha, pensar de forma tecnológica, pensar como o Uber, pensar como a Magazine Luiza. Então, assim, vai ter que ter a visão um pouco diferente. São negócios. Então, eu falo muito aqui do Rio de Janeiro, o pessoal aqui, que a gente tem que analisar o negócio da empresa. Qual é o negócio da empresa? É transporte? Mas qual tipo de transporte? Como é que a gente pode melhorar? Entendeu? Assim, se eu entrar aqui, por exemplo, por que a empresa deixa de investir? Porque, na verdade, você torna o seu mobilizado, você torna despesa. Então, você deixa de investir. E você consegue investir em tecnologia. Você deixa de investir no seu imobilizado para você investir em tecnologia. Então, é essa forma que as empresas vão começar a pensar agora, a partir de agora. E aí, o logístico ele tem que chegar com essa visão no mercado, entendeu? Não sei se eu falei claro. Às vezes a gente vai falando, vai se empolgando. É importante essa sua colocação. Eu costumo dizer aqui, Rodrigo, que eu fico muito feliz quando um dos convidados repete o que eu falo em sala de aula. Eu costumo dizer que o aluno santo de casa não faz milagre, né? Então o cara vê o professor dele falando, fala assim, mas será? Aí quando vê alguém de fora e fala a mesma coisa, dá um peso diferente, né? Santo de casa, infelizmente, não faz milagre. E uma das coisas que nós sempre colocamos para os alunos e tentamos conscientizá-los, né? E essa é uma realidade, como você acabou de relatar, é que a logística ela está deixando rapidamente de ser uma área operacional e começa a ser uma área estratégica para as empresas e para as organizações. E isso não é só uma mudança de você não vai trabalhar mais em nível operacional, você vai trabalhar em nível gerencial. É muito mais do que isso. O nível de conhecimento que você vai ter, você foi muito feliz na sua fala inicial, é a questão do gestor logístico. Não é só saber usar o WMS, não é só saber fazer uma operação logística, mas você entender os conceitos da gestão logística e principalmente aplicar
os conceitos da gestão logística, não só a questão como você falou, das ferramentas da qualidade, mas o planejamento, a organização, o controle, enfim, todos os elementos da gestão que são extremamente importantes para a logística. Não, com certeza. Acho que a gente usa muito pouco ainda, professor. Acho que poder usar mais, né? Não sei se... Eu vou falar por mim também, tá? Porque eu também, durante muito tempo, eu não usava. E, assim, a gente vai estudando, né? Vai adquirindo conhecimento. E aí os alunos acham que a gente não estuda, né? Pelo contrário, quanto mais você vai crescendo na carreira, quanto mais responsabilidade você vai tendo, mais você vai ter que estudar. E mais você tem que buscar, mais conhecimento, as coisas mudam muito rápido. Hoje o que você aprendeu na faculdade, amanhã já é diferente. Hoje o que você está lendo, amanhã é outra coisa. Por exemplo, antes da pandemia, uma série de coisas que valiam, hoje já não vale mais. Hoje você já começa a anular, já não é mais usável. Entendeu? Então, assim, o exemplo que eu falei das carretas, né, dos transporte, que as empresas estão deixando de comprar carreta, desfazendo as suas carretas e adquirindo terceiro. Antigamente era o contrário, até pouco tempo, até início do ano agora. As empresas estavam adquirindo equipamentos. Hoje não, as empresas estão deixando de adquirir equipamentos para investir em tecnologia. Então você troca o seu mobilizado e investe na parte tecnológica. Então, assim, é algo que mudou assim, em 3 ou 4 meses. E imagina daqui a um ano como é que vai ser a mudança. E aí eu quero pegar esse gancho, já que o tema é carreira. Quais seriam o pessoal que está se formando agora, que está saindo dos bancos escolares, vamos colocar assim, e vai para o mercado de trabalho? Quais as áreas da logística que você vislumbra aí no pós-pandemia que seriam boas áreas de atuação, um mercado de trabalho legal para os nossos alunos? Então, eu acho que a área de transporte está crescendo muito. A parte da intralogística, que é do meu amigo Wesley, que ele é o especialista, que é o cara, a gente tem conversado muito sobre isso. Acho que a intralogística, mediante a parte de comércio, né, de comércio exterior, e são duas áreas, que supply chain em geral, mas são duas áreas, para mim, são duas áreas, intralogística e transporte, são duas áreas que têm oportunidade, sempre tem oportunidade. Eu falo muito pessoal, às vezes que você vai entrar numa empresa não vai ter salário, mas eu falo muito pessoal que não tem muita experiência. Eu falo pro pessoal, cara, busca empresa de pequeno porte. Sabe por quê? Empresa de pequeno porte é uma porta aberta para quem está começando, por um motivo. Ali você não tem processos que você pode implantar que você aprendeu na faculdade. Ali você, às vezes, você não tem essas ferramentas de qualidade, coisas que você pode implantar. Ali você tem pessoas que estão iniciando também, que não tem muita experiência, e uma empresa que está iniciando do nada, do zero. Que às vezes você pode chegar com uma boa ideia e conseguir galgar mais rápido a sua carreira, do que de repente você ficar insistindo. Eu vejo muito isso, a questão dos jovens. Os jovens querem insistir em empresas de grande porte. Vai para empresa de pequeno porte. Eu, aqui no Rio de Janeiro, muitas empresas de pequeno porte dando oportunidade. Esses dias conversando com alguns jovens, falando que não estavam conseguindo oportunidade. Eu conheço algumas empresas aqui de pequeno porte aqui no Rio que têm oportunidade para jovens, que não pedem experiência. Ah, mas aí, Rodrigo, eu falei, cara, mas você lá, você vai conseguir implantar tudo que você conhece. Assim, duas áreas que eu falo muito, pessoal, cara, intralogística e transporte. Principalmente a área de transporte, tem muita coisa. Mas a área de transporte é uma área cruel, porque é uma área que você lidar muito com o ambiente externo. Então, assim, é uma área que tem muitos problemas. Então, o cara tem que estar ali dedicado, tem que ser uma pessoa que se dedique, que esteja disposta a resolver o problema a todo momento. Entendeu? Então, assim, é uma área um pouco mais puxada. Se a logística todo o pessoal fala que é puxada, transporte é o dobro. Mas é uma área que tem oportunidade. Intralogística tem bastante oportunidade também. Aí você está falando mais uma parte tecnológica, né? Então, quem tem uma visão parte tecnológica. Eu falo muito para o jovem o seguinte, a logística, na verdade, são várias áreas. Se a gente pensar assim, em logística, a gente tem a parte de planejamento, tem a parte operacional, tem recebimento, tem expedição, tem unitização, triagem, consolidação de carga. Eu passei por todas essas áreas. E eu vi que cada área ela tem um perfil diferente. Então, assim, o que eu falo muito para o pessoal, você tem que identificar o seu perfil. Se o seu perfil for planejador,
Não adianta você ir para a operacional que você vai passar mal. Porque você não vai conseguir desenvolver, vai passar como incompetente, e aí você ainda vai ser mandado embora. Se você é planejador, se você tem a visão mais de planejamento, vai para a parte de planejamento. Foca numa área que planeje mais, que execute menos. Entendeu? Então, tem que avaliar a área. Falo muito isso, pessoal, mas a parte que eu falo muito o jovem é: vai em empresa de pequeno porte. Toca lá uma empresa de pequeno porte. Tem uma empresa de pequeno porte na sua cidade aí? Vai lá, bate a mãe na portinha dele e fala assim: cara, eu estou com meu currículo aqui, eu queria uma oportunidade aí de mostrar meu trabalho. Você vai começar a aprender coisa na sua faculdade, na faculdade aí, e você vai começar a implantar naquela empresa. Naquela empresa de grande porte, já é tudo feito, tudo bonitinho. Você não vai precisar nada. Agora, empresa de pequeno porte, eu falo isso porque eu comecei numa empresa de pequeno porte, mas logo por uma grande. Então, eu nunca implantei nada. Agora, os meus colegas que fizeram o contrário, que começaram em empresa de pequeno porte, eu tinha até um pouco de inveja, que eu via muitos caras na faculdade: caraca, eu implantei missão, hoje eu botei não sei o quê. Os caras iam implantando as coisas dentro da empresa. E hoje os caras são consultores, os caras têm uma carreira um pouco diferente. Porque eles lá atrás, eles pegaram uma empresa do zero e galgaram com essa empresa. Chegaram à gerência, chegaram à diretoria. Então é muito mais fácil você conseguir oportunidade numa empresa de pequeno porte. A área de transporte, intralogística, são duas áreas. Expedição, recebimento, essa parte de armazenagem também são áreas importantes que você possa conseguir. Mas assim, galera, foca nisso. Não adianta querer também começar de cima, que daqui a pouco você começa de cima e cai. Porque aí... E entra uma coisa que eu falei com o professor, a parte comportamental. Posso entrar nessa parte, professor, ou o senhor vai fazer a pergunta? Oi? Peraí que travou aqui o meu botão. Pode continuar, não, tá legal, tá bacana, pode. Porque eu queria enfatizar a parte comportamental. Então, assim, a gente vê muitos jovens esses dias. Eu tenho conversado muito com jovens, né? Não sei por que motivo, muitos jovens têm me procurado para a gente conversar um pouco. E eu não sei se é porque essa pandemia aí, o pessoal está precisando um pouco de apoio, né? E com certeza o senhor, professor, também deve receber muito pedido de jovens, não só da faculdade, mas também de fora. Com certeza as pessoas devem pedir apoio, devem pedir ajuda. E um jovem veio conversar comigo um tempo atrás, falando para mim que ele não conseguia ser promovido. Estava 2 anos numa empresa, a empresa dele é boa, uma empresa de grande porte, e não conseguia ser promovido. E via os colegas dele chegando depois dele e sendo promovido. Aí eu comecei a perguntar a ele. Quando eu fui entender a parte comportamental, galera. Não adianta. Se você tem um comportamento não muito legal, você pode ser o mais competente que for. O seu gestor ele não vai te promover. E aí o comportamental começa na sala de aula. Por quê? Quando eu fui coordenador pela primeira vez, a minha oportunidade surgiu dentro de sala de aula. Minha gestão começou dentro de sala de aula. Eu sentei do lado de um cara que era diretor de uma empresa e não sabia que ele era diretor. Ele me contratou para ser gestor. Ele me contratou. E eu do lado ali, ele colega de sala de aula, ele me ele está precisando de um coordenador lá. Eu saí de analista direto para coordenador. Então, assim, nem passei por outras áreas. Já fui direto, o supervisão lá disso, já fui direto para coordenador da empresa dele. Por quê? Comportamental. Ele falou: cara, o que me fez lá, eu sei que você tem limitações em relação a conhecimento, eu sei que você tem uma visão ainda analista, operacional, você precisa desenvolver a parte de gestão, mas eu vou te contratar porque eu acho que o seu comportamento é muito bom. E o seu comportamento é de um gestor. Então, assim, eu falo muito para o jovem: eu quero ser promovido. Já começa a pensar na faculdade que você é um gestor. Já começa a treinar isso. Se você começar a treinar, a sua carreira vai alavancar muito rápido. E tem que ter paciência, galera. Não adianta você achar que vai sair, tem nível superior. Sair da faculdade e agora você analista. Não, cara. Vai devagar. Vai devagar. Dois comentários que eu acho importantes fazer dessa sua fala, que é muito interessante para os alunos. Primeiro, essa sua dica de começar com empresa pequena, e eu concordo com ela, e quando você vai para uma empresa grande, qual que é a tendência? É você ser responsável por uma área específica. Então, uma empresa grande, ela é compartimentalizada, então você vai ser contratado para fazer X
atividades, X função. Na empresa pequena, exatamente por não haver essa divisão, você acaba meio que tendo que fazer um pouquinho de tudo um pouco. Né? Você acaba tendo que fazer aquela história do bater o escanteio e correr na área para cabecear. Isso te dá uma experiência, isso te abre um grau de experiência tão grande que depois você vai para uma empresa grande numa função específica, você já tem uma visão sistêmica muito importante do funcionamento das empresas de uma forma geral. Então, para quem está começando, sigam esse conselho do Rodrigo, que realmente, se começar de uma empresa pequena, você vai ter uma visão sistêmica, vai contribuir para você ter uma visão sistêmica e uma visão bacana do funcionamento das empresas de uma forma geral. E uma outra coisa que eu queria comentar é essa questão a segunda vez que você enfatiza isso, né, de começar de baixo. Eu sei que todo mundo não, mas muitas pessoas têm uma certa ambição, você quer ganhar bem, você quer ter um cargo bacana e etc. Mas se você não começar, você tem que começar de baixo. E uma coisa que eu sempre, e aí eu quero realçar, porque isso é realmente importante, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, isso são pesquisas que são feitas, 87% das demissões não acontecem pelo conhecimento que o funcionário tem ou deixa de ter, pelo que ele sabe ou deixa de saber. 87% das demissões acontecem pelo comportamento e atitude. Isso eu não faço, eu não fui contratado para isso, isso aí eu não vou fazer. Esse é o tipo de comportamento e atitude, ou aquele profissional que fica sentado esperando receber a ordem, ninguém me mandou fazer nada, eu vou ficar fazendo nada aqui. Esse é a pior atitude que a pessoa pode ter, e isso afunda a carreira, realmente, que aí você não vai para frente de maneira nenhuma. Ou seja, você precisa ter proatividade no sentido de precisa varrer ali a calçada da empresa, dá a vassoura aí que eu vou lá. Precisa carregar móveis, são mudanças, daí que eu vou lá. Não é assim, Rodrigo? Não, com certeza. Você falando aí, eu lembrei do Igor. Eu fiz uma entrevista com ele. Ele era um jovem, ele está começando agora, tem 25 anos. Ele acabou a faculdade há pouco tempo e uma vez ele falou isso com a gente. Que ele acabou a faculdade e deram a vassourinha para ele. Ele foi o único que pegou a vassoura e não resmungou. O restante resmungou. Aí, passado um tempo, quem foi promovido a líder? Foi ele. E assim, é uma entrevista até que ele falou comigo, Rodrigo, eu varri, cara, porque não é ruim. Não é ruim eu varrer o galpão, porque eu, como gestor, eu vou varrer o galpão, se não tiver ninguém, eu vou fazer. Então, assim, é algo que não vai te denegrir, pelo contrário, vai te trazer conhecimento, entendeu? Mas galpão, cara, tudo traz conhecimento, tudo é conhecimento. Tudo que você adquire, você tem conhecimento. Às vezes, as pessoas vão te olhar até diferente, né? Eu acho importante isso. Comportamental é algo que você falou. 87% são demitidos por causa de um comportamento ruim. Então, assim, imagine a quantidade de gente que já foi demitida justamente por causa de comportamento. E às vezes as empresas não dão nem feedback. O cara é mandado embora, não sabe nem por que foi mandado embora. E aí é pior ainda, que ele continua errando. É complicado. Olha, a gente já falou sobre começar de baixo, ter humildade de não querer ir lá para cima, começar de baixo para aprender. Falamos sobre network, você ter bons relacionamentos. Inclusive, o Rodrigo deu depoimento aí, que foi contratado por um colega de turma. Eu sempre falo isso para os nossos alunos, a gente nunca sabe no dia de amanhã para quem a gente vai estar pedindo emprego, então trate todo mundo bem, seja cordial, faça, enfim, aprenda, né, tenha uma visão geral, enfim, várias dicas aí, eu acho que quem está anotando aí vai ter algumas dicas bastante interessantes aí para a carreira, mas já estamos aí na primeira meia hora aí do nosso bate-papo, até mais, já passou, então o papo bom passa rápido, né? O legal é isso. E aí nós temos aqui um comentário do Gilmar, eu acho. O Gilmar colocou aqui que
nessa pandemia, a logística está sendo fundamental para que a situação não fique pior, né? Com a decretação do lockdown em todo o mundo, novas demandas foram aparecendo e, nesse instante, o Leme entregar o produto certo, no menor tempo, na hora certa, com o menor custo, está sendo comprovado, né? Acho que a pandemia mostrou o quanto a logística é importante, né, o Rodrigo, o quanto a logística é fundamental, seja para entregar materiais, remédios, máscaras e respiradores, etc., seja, enfim, todos os sentidos. Mas nós eu vou deixar o Rodrigo comentar aí o Gilmar, e aí eu quero abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, coloque aí no chat que a gente chama para fazer a pergunta. E eu quero aproveitar, Rodrigo, se você me permite, antes de passar a palavra para você, na próxima semana a gente começa as aulas em formato remoto aqui no IFAC. O IFAC está com aulas paradas desde março, e a gente começa na próxima semana as aulas em formato remoto. E aí eu estou com uma dúvida aqui, aí eu quero a ajuda de vocês, se nós continuamos com os diálogos logísticos nas quartas-feiras, ou se vocês vão preferir se dedicar às disciplinas. Então tem uma perguntinha no chat, se você prefere se dedicar a disciplinas ou se você vai manter os nossos encontros aqui, se você vai nos prestigiar caso nós mantivermos os diálogos logísticos. Então, pedir para os alunos aí responderem a perguntinha no chat. E é isso, né, Rodrigo? Eu acho que a pandemia destacou ainda mais a logística, né? Então, a gente tem falado muito isso, né? Eu acho que a pandemia ela deixou muito em destaque a logística. E esses dias eu puxei uma hashtag, todo dia eu puxo uma hashtag, né? Principalmente dentro do LinkedIn. E aí, até uma dica que eu dou, pessoal: quem não tiver LinkedIn, corra lá para o LinkedIn, que o LinkedIn é hoje a porta de emprego para você que quer e a porta de emprego para você conhecer os profissionais que são referência na nossa área. Então, assim, você vai lá e corre lá. Se você não tem LinkedIn, faça o LinkedIn agora. Se precisar, a gente está aí para ajudar. Então, assim, eu tenho puxado muito no LinkedIn a questão de falar sobre logística, né? E a gente vê muita coisa falando sobre logística. Geralmente eu puxo a nível internacional, né? Então, assim, antigamente eu puxava, via bastante coisa, mas não via tanto. Mas hoje não. A gente vê muita coisa, vê o iFood, vê a Magazine Luiza, vê essas empresas tudo se mobilizando para justamente se adequar e investindo forte na área de logística. Então, assim, a gente vê que a gente ficou muito em destaque, a logística ficou muito em destaque em relação à pandemia, e o Brasil e o mundo descobriu realmente a importância da logística. Porque, por exemplo, a gente tem uns colegas, nossos grupos, que moram fora. E, diferentemente do Brasil, tem países aí fora que teve problema de abastecimento. No Brasil, a gente não teve. No Brasil, graças a Deus, a gente conseguiu se planejar, a logística conseguiu planejar aí, através da logística, e a gente não sofreu com abastecimento. A gente tem sofrido, sim, com altas de alimento, aí já é uma outra situação que não tem nada a ver com a logística, já é economia. Mas, assim, diferentemente de outros países desenvolvidos, inclusive, e aí colegas mandavam, pô, Rodrigo, aqui no início lá da pandemia, que nem tinha chegado no Brasil, mandavam pra gente fotos, pessoas que moram na Inglaterra, inclusive, gôndolas de mercado vazias, o pessoal indo para o mercado desesperado porque não tinha mais comida. E no Brasil, não. No Brasil, a gente conseguiu usar a logística somente para isso. E isso trouxe o quê? A visão um pouco melhor sobre a logística. A logística hoje está em destaque. A gente tem que manter isso como? Que eu falei, pensando de forma estratégica, estudando, investindo. As empresas estão aí, as empresas agora vê que a logística é realmente importante. Porque, que eu falei, a visão mudou. Então, o que a gente sempre ficou há 16 anos que eu ouço falar, a logística é a profissão do futuro, chegou o futuro. O futuro é agora. E quem não investir, quem não correr atrás, vai virar passado. E o futuro vai chegar, está chegando rápido, de uma forma rápida. O futuro chegou, você tem toda a razão. A Gracilene faz uma pergunta aqui, o que fazer para ter uma oportunidade num órgão público sem que seja através de apadrinhamento político? Temos muitas pessoas preparadas, capacitadas, mas sem oportunidades para mostrar o seu potencial.
No público? No público ou no privado? No público? Como ela é funcionária pública, ela especificou no público aqui. Então, eu acho que o público, ele com essas mudanças que nós estamos tendo aí, né, no Senado e está passando aí, eu acho que essa coisa de eficiência agora, né, que vai ter que ser não só o pessoal novo que vai entrar agora, né, vai ter que trabalhar igual o pessoal privado, né, não vai ter jeito. Eu acho que você trazer um pouco do que a gente utiliza. Por exemplo, você vai numa fila hoje, e aí alguns departamentos públicos já vêm usando. Por exemplo, hoje a gente faz o agendamento de carreta, para as carretas não terem que ficar paradas. Por que no público não faz esse agendamento de a pessoa ir lá e usar? Alguns lugares não utilizam isso. Então, assim, é começar a utilizar a logística de forma eficiente. E aí não tem um remédio, não tem receita. É você pegar e começar a implantar. Eu não sei qual é a área que ela trabalha, assim, é uma questão um pouco... A gente teria que saber, né, qual área que ela trabalha, o que ela faz, para a gente falar. Mas, assim, eu acho que você pode levar o diferencial. Eu falo muito pessoal, seja onde você trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava em depósito de bebida, e aí pessoas toda hora saíam fazer entrega. Comecei lá que eu comecei a logística, 14 anos. Eu comecei a fazer as rotas, falar assim, cara, a gente não precisa de estar entregando. Essa mulher aqui, por exemplo, ela tem uma vizinha do lado que toda hora ela pede. Então a gente pode juntar todas as nossas entregas numa só e a gente fazer uma entrega só. Então, assim, dentro do propósito de bebida, eu trouxe uma visão um pouco diferente de um processo que existia lá. E assim, o cara tinha na época, e aí o cara me colocou na época como gerente, eu achava 14, eu achava que o gerente era o cara, né? E o cara me colocou como gerente, eu tinha 4 entregadores, eu consegui botar 2. Porque mudando a forma de pensar de entrega. Então, assim, não é porque você está num setor privado ou público, o que for, você tem que se conformar. É pensar o quê? O que eu posso melhorar aqui se eu trabalho com logística lá no seu setor, o que eu posso implantar aqui? Eu posso usar o PDCA, posso usar o 5W2H, eu posso fazer um plano de ação por cada problema que aconteceu, eu tenho problema de fila, eu tenho problema de atendimento, faz um plano de ação, pensa no plano de ação. Isso aí eu tenho certeza porque eu sei. As faculdades ensinam muito essa parte. Então, assim, o que você aprende na faculdade, implanta no seu setor, que vai dar certo. Pega lá no seu setor, você aprendeu, caraca, aprendi isso aqui hoje. Tenta implantar lá, eu tenho certeza que você vai dar certo. E chega e compartilha com o seu professor. Aí você pode até montar um casezinho que vai ficar bem legal. E apresentar para o seu chefe. E amanhã você é promovido. É interessante essa pergunta da Gracilene. Eu sempre comento, Rodrigo, que o que falta, a logística faz muita falta no setor público, né? Porque o quanto uma boa gestão de armazenagem, por exemplo, não faria diferença, economia, numa secretaria da educação, na parte da merenda escolar, ou na secretaria da saúde, na parte de medicamentos, enfim. E o setor público carece muito da logística, infelizmente. Não, é verdade. Um tempo atrás a gente tinha umas situações que aconteceu aqui no Rio aqui que é surreal. Remédio vencendo em gôndola, essas coisas assim que a gente vê acontecendo dentro do setor público que não acontece no privado, né? Se acontecer, já era. O Rio é um estudo de caso, né? Vocês não conseguem ter um governador que, assim, sem fazer nenhuma avaliação política, aquilo é uma coisa impressionante. Como é que a coisa acontece no Rio de Janeiro? Mas enfim, vamos lá, vamos fazer pergunta para o Rodrigo. Vamos aproveitar o Rodrigo. Boa noite, César. Posso fazer? Vai lá, Tom. Fica à vontade. Beleza. Rodrigo, boa noite, querido. Obrigado, parabéns por você se disponibilizar para a gente aqui no Acre, né, dar esse diálogo logístico aí. E, assim, Rodrigo, a minha pergunta para ti é o seguinte, você acha que a logística está preparada para distribuição da vacina para o Covid-19, né? Então, a gente tem falado muito sobre coronavírus e tal, a vacina está chegando aí, e como a logística, assim, de certa forma, nunca foi muito valorizada, vocês
acabaram de falar, né, que como faz falta dentro do setor público, e então o setor público agora vai realmente precisar da logística, né? E aí eu queria saber da tua opinião se realmente a logística está preparada agora para a distribuição dessa vacina. Então, a gente tem um setor hoje, e eu nunca tinha visto essa mudança, né? Hoje a gente teve a mudança em relação à logística hospitalar. E um tempo atrás eu fiz uma live com o Diego, o Diego faz parte do nosso grupo lá, do Movilog. Ele trabalha nessa área, e também tem o Silvio, também, que é um outro gestor. E eles mesmos falam que teve uma mudança nessa pandemia, né, uma visão um pouco diferente em relação a essa logística hospitalar, que na verdade a gente não precisa nem falar do público ou privado, porque a vacina a gente não sabe de onde vai vir. Então, assim, não sabe como é que vai ser compartilhada, né? Pode ser que, de repente, seja o privado, seja o público, a gente não sabe como é que vai ser. Eu, sinceramente, eu estou um pouco perdido em relação a essa parte de vacina. Como é que vai ser feita essa distribuição. Mas eu acho que a gente está um pouco estranho isso. Eu acho que o Brasil precisa de planejamento, apesar de que a gente ter hoje, eu não estou falando de política não, tá, pessoal? De ter um ministro que se preocupa muito com a logística, que é o ministro Tarcísio. A gente vê muito preocupado eu acompanho muitas lives deles, eu vejo muito ele preocupado com essa não só a parte de infraestrutura, né, que ele tem ajudado muito Norte, Nordeste aí com obras e entre outras coisas, e a desenvolver. Eu acho super importante essas regiões se desenvolverem para a gente começar a ter uma logística mais forte. Mas eu acho que a gente não está preparado. E isso preocupa um pouco, como é que vai ser feito essa distribuição. Eu acho que a gente não está preparado, até mesmo porque durante muitos anos, nós, logísticos, negligenciamos essa logística hospitalar. Durante muitos anos, a gente nunca viu falar sobre logística hospitalar. E entrou numa pandemia, todo mundo começou a falar logística hospitalar, e a gente até vendendo um curso agora sobre logística hospitalar que nem existia. Então, assim, como você faz para gerir na sua clínica, como você faz para giro de estoque, isso tudo sempre foi falado. Não existe giro de estoque, você fazer, isso que vocês aprendem, tem livros que falam sobre isso. Mas tudo o quê? Um armazém, nunca de uma forma de você controlar um remédio, apesar que tem colegas que trabalham, por exemplo, a gente tem o Wesley aí, que trabalha com a parte de medicamentos, né? Mas essa parte hospitalar mesmo, hospital, a gente nunca ouviu falar, tive que falar de remédio. Mas hospitalar, ali dentro do hospital, nunca ouvi falar. Agora, a gente vê muito falar. Eu acho que tem muita gente boa para fazer essa distribuição. Aí cabe de como vai ser feito. Então, assim, eu acredito, assim, eu vou botar minha opinião, tá, pessoal? E aí pode ser que eu esteja falando bobagem. Se for pelo privado, vai ser show de bola. A gente tem muita gente aí, muitas empresas boas. Se for pelo público, eu vou ser para vocês, eu me preocupo um pouco de como vai ser feito. Porque a gente sabe aí que tem lugares aí que, por exemplo, o cara não conseguiu distribuir até hoje uma cesta básica. E aí tem lugares que a cesta básica até hoje não chegou. Aqui no Rio aconteceu de a cesta básica demorar 2 meses. Aí quando botaram o privado para fazer a distribuição, aí a coisa andou tão rápido que menos de 2 dias a coisa foi distribuída. Enquanto estava no mundo público, a coisa não conseguiu andar. Botou nos setores privados, pediu ajuda das instituições privadas, a coisa andou. Então, acho que cabe as nossas, se for em uma vacina de distribuição, cabe às nossas instituições chamarem o setor privado para perto, para eles estarem fazendo essa distribuição. Eu acho que aí sim a gente vai conseguir agilizar um pouco essa distribuição. Não sei se eu fui claro, às vezes a gente vai falando aqui num... O Gilmar... Show de bola, Rodrigo. Foi super claro. Obrigado mesmo. Valeu. O Gilmar comenta aqui que, infelizmente, o setor público não carece de logística, né? Não tem nada de logística, na verdade, né? Pois, como sabemos, os interesses se sobrepõem às ações que necessitam de planejamento. E tem absoluta razão, né? Infelizmente, a coisa é complicada. Eu só queria chamar a atenção desse último comentário do Rodrigo, que, se você prestou atenção, na verdade, né, Rodrigo, é uma oportunidade de trabalho, né? Quer dizer, da mesma forma como nunca ninguém pensou na logística hospitalar, e você
pode vender o seu trabalho como profissional de logística para um hospital, você pode vender o seu trabalho como logístico, profissional de logística a diversos tipos de empresa. Eu sempre comento isso, né, que não é só, a gente tem o mau costume de olhar para a logística, apenas a logística industrial, a logística comercial, mas a logística é importante para o agronegócio, é importante para os hospitais, é importante para uma série de... Você falou do ministro da infraestrutura, a logística militar, né, que foi o que deu origem à logística. Até hoje o Exército tem a logística ocupa ainda um papel extremamente importante na logística, e talvez por isso essa preocupação do ministro, né, com a logística, pela própria questão militar, que usa tanto a logística, onde a logística surgiu e assim por diante. Mas são, em cada uma desses pontos tem uma oportunidade de trabalho, né, Rodrigo? Não, com certeza. A gente vê até no hortifruti, né, cara? Às vezes eu vou no hortifruti aqui e eu vejo o pessoal fazendo logística. Às vezes a menininha lá com a pranchetinha, anotando os produtos que estão faltando na prateleira dela, subindo, fazendo pedido, cobrando que hora que o carro vai chegar, programando o carro dela para fazer entrega. Então, assim, dentro de um hortifrutizinho que você vai trabalhar, às vezes você vai ter uma logística ali. Às vezes você tem uma oportunidade. Às vezes você vai virar a esquina e falar assim, cara, aquele hortifruti ali, eu vou lá vender meu serviço de logística. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho dessa visão. Um pouco dessa visão de achar que você vai ter logística só dentro de um armazém gigante com não sei quantos mil SKUs, com 33 mil SKUs. E assim, realmente, hoje isso ele vai acabar um pouco. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco diferente. E tem. Todo lugar precisa de logística. Às vezes, se você for ali na esquina, falar para o seu vizinho, cara, sabia que você está trabalhando errado? Sabia que se você fizer uma logística eficiente aí, você consegue reduzir X? No dia seguinte, o cara está te contratando. Aí você já dá para fazer o quê? Uma consultoria, nada mais que consultoria. Aí você já pode falar, que nem os colegas aí já falam, né? Faz lá um servicinho, eu sou consultor. Aí é o que você aprende na faculdade, galera. Eu falo muito isso pro pessoal. O que você aprende na faculdade? Você pegou na faculdade e planta, cara. E planta. Não deixa de plantar. Entendeu? Esquece essa parada de não, você tem que saber os dois. Tem que ter a teoria e a prática. A teoria vocês estão aprendendo. A prática é com o tempo, é conhecimento, é apanhar mesmo, essa bate-papo que a gente está tendo aqui, que a gente possa trocar de outras pessoas que têm experiência. E suga os professores. Exato. O Elson fez um comentário aqui sobre a pergunta lá da vacina. Ele comenta que é só usar a logística das urnas eleitorais, né? A justiça eleitoral tem uma logística fantástica, né? Para levar as urnas, enfim. E o Elias comenta aqui que acredita que na nossa região possui peculiaridades em relação à logística de medicamentos e insumos hospitalares, pois, ao contrário do Rio de Janeiro, não possuímos um número grande de empresas privadas que trabalham com esse setor, cabendo ao poder público quase que exclusivamente a distribuição desses produtos, principalmente no que concerne ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E o Renato... Pode comentar, por favor. Não, às vezes tem essa divisão, né? E às vezes a gente esquece um pouco, a gente até comenta. Assim, é porque a minha visão mais é aqui, né? Na parte sudeste, né? A gente comenta muito, inclusive até uma live de um rapaz da Amazônia, que eu estou fazendo de Manaus, eu nem sabia uma série de coisas que existem na região que a gente não tem conhecimento. Mas é bom até, mais um conhecimento que eu não tinha. Bacana. O Renato faz uma pergunta. A minha pergunta é na possível privatização dos Correios. Os serviços irão melhorar a preços baixos para o cidadão? Pergunta ele. Por exemplo, hoje o Correio faz o subsídio cruzado, né? Entrega uma encomenda em São Gabriel da Cachoeira e ainda terá o mesmo preço praticado. Ainda terá mesmo preço praticado hoje? Pergunta ele. Qual é a sua opinião sobre a privatização? Então, minha opinião, acho que está bem próximo. Eu acho que eu vejo muito o horizonte de privatização do Correio muito próximo,
justamente pela mudança, né, de o mindset. Eu acho nosso mindset como brasileiro tem mudado muito, né? A gente tinha muito essa questão de que tudo a gente precisa. Não, hoje a gente pode privatizar, a gente sabe que a privatização ela traz os seus ônus e bônus, né? Então, assim, a gente tem que avaliar. Eu acredito que hoje, eu não tô aqui batendo pau no correio, mas assim, eu estou falando como usuário, tá? Que eu uso algumas transportadoras e o correio. Às vezes eu mando cargas para um transportador que chega em um dia e meio. O correio demora 3, 4 dias até que ir lá buscar e enfrentar a fila. Então, assim, querendo ou não, é uma deficiência de atendimento ao cliente. Então, assim, eu acho que a coisa tem que melhorar. Então, a gente não pode ter isso, esse gargalo aí, e atrapalhando o desenvolvimento da logística, né? Que a gente acaba atrapalhando. Hoje a gente tem um e-commerce aí que está bombando, e aí a gente acaba tendo um pouco de problema em relação a correio. Eu acredito que a tendência é privatizar. Não vai privatizar de hoje para amanhã, que na verdade a gente sabe que demora. O processo de privatização não é um processo simples, mas eu acredito, eu estou falando minha opinião, que a tendência não tem jeito, é a privatização mesmo dos Correios, e aí a gente tem que ver como é que vai ser feita essa privatização, se em partes, como é que é. Mas eu acredito que e eu acho que é um caminho que não tem jeito, entendeu? Rodrigo, a gente sabe quando o papo é bom, quando passa, o tempo passa e a gente não percebe. Estou muito feliz com o nosso bate-papo de hoje, e aí que a gente vai abrir então para as suas considerações finais. Já passou? Pô, espero ter agradado o pessoal aí, assim, a gente porque às vezes assim, eu fico preocupado porque é aluno, né? Então assim, a gente não sabe como é que a gente vai colocar algumas coisas, e eu falo muito pessoal que às vezes tem galera que já sabe, já está trabalhando, tem galera que não sabe, então assim, existe um pouco de preocupação. Espero ter sido bem claro em relação ao que a gente foi perguntado, o que a gente foi proposto aí em relação ao tema, e eu espero que vocês tenham sucesso na carreira de vocês, e a gente está trabalhando firme aí, e aí eu sei que o professor também está trabalhando a função também, o professor trabalhando também, para a gente ver a nossa bandeirinha lá, logística lá, tremulando lá, e a gente não está falando, pessoal, só de dinheiro, e eu falo muito isso, pessoal, e, pô, mas eu vou ganhar bem. Cara, não se importa em ganhar bem, se importa em ter sucesso na sua carreira, se importa em ser feliz do que você faz, entendeu? Isso que vai trazer você sucesso, que vai trazer uma carreira de sucesso. Você ser feliz naquilo que você faz, buscar felicidade, buscar sempre estar o melhor, ou buscar você estar no lugar correto. É o que eu falei muito para vocês. Se você é operacional, não adianta você ir para planejamento. Se você é planejamento, não adianta operacional. Infelizmente, tem pessoas que não vão. É o que eu falo muito. Tem gente que fala assim, pô, mas você é da faculdade, eu vou ser o gestor, vou ganhar bem, vou ganhar. Cara, não é assim. Vai desenvolvendo sua carreira, tenha paciência, o seu momento vai chegar, entendeu? A sua hora vai chegar, assim como chegou para mim, assim como chegou para vários colegas, o seu momento vai chegar, entendeu? Então tenha paciência, desfrute esse momento que você está na universidade, que se vocês não desfrutarem esse momento que está aí, pode ter certeza, esse momento vai fazer falta lá na frente. Então, assim, o conhecimento que vocês deixarem de adquirir, uma aula que você perca, uma matéria que você perca dentro de uma faculdade, vocês não têm a noção de como faz falta na sua carreira, de como faz falta lá na frente. Você, de repente, você não vai falta em 2, 3 anos, mas quando você chegar num certo nível, você não vai ter esse conhecimento. Aí você vai ter que pagar aqui fora para adquirir um conhecimento que você está tendo aí, e muitas vezes você está tendo de graça. Entendeu? Então, o que eu falo muito, cara, você está numa faculdade, se dedica, como fosse algo que você, da sua vida. Por quê? Esse período aí que vai determinar se você vai ter sucesso ou não sucesso na sua carreira. Entendeu? Então, assim, eu acredito que deve ter uma galera aí acompanhando, e assim, agradecer a galera que acompanhou, esperar, quem quiser acompanhar isso, eu estou lá na Escola de Logística, a gente está em todos os canais que vocês procurarem das redes sociais, a Escola de Logística está presente. Na verdade, é um canal que é justamente para isso, para a gente conseguir compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do que a gente adquire, o que a gente vê de mercado.
e compartilhar um pouco com a galera que está começando, justamente levantar um pouco dessa bandeira da logística, até mesmo porque eu falo muito pessoal que a gente tem um propósito, então o propósito de vocês é a logística. Se você tem um propósito da logística, investe e se dedica, entendeu? Não deixa nada se distrair. Então, eu falo muito isso. E eu vou enfatizar de novo, galera, faculdade, não deixa passar. Eu falo por experiência própria. Eu fui o nerd da faculdade. E hoje eu estou colhendo frutos. Entendeu? Seja dessa forma, invista. Faculdade aí, pega os professores, o professor está aí, professor, e aí, está com a dúvida? Cola. E está em uma empresa, pega tudo que tu aprendeu na faculdade, aprendeu hoje, e implanta amanhã, cara. Implanta, seja ousado. Pode ter certeza que vai dar certo. Muito bem. E ainda finalizou com um conselho extremamente importante para os nossos alunos. Rodrigo, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em doar esse momento com a gente aqui do Instituto Federal do Acre. Em nome do Instituto Federal do Acre, em nome do Curso Superior de Tecnologia em Logística, o nosso muito obrigado. A gente agradece muito a sua contribuição para os nossos alunos. Como eu falei, se você gostou do bate-papo, amanhã vai estar disponível no canal do YouTube para você rever, para você indicar para os seus amigos. Na semana que vem, eu vou arriscar mais um Diálogos Logísticos. Estou falando arriscar, Rodrigo, porque semana que vem volta as aulas remotas, como eu falei, e eu estou com medo deles me abandonarem aqui, mas eu tenho fé e esperança, então nós vamos continuar na próxima semana. Nós vamos ter um Diálogos Logísticos com o Diego Silva, que vai falar sobre gestão de estoque e processo de melhoria contínua na gestão de estoque e na gestão da armazenagem. A gente espera contar com todos vocês aqui. E aí eu quero finalizar fazendo um convite especial. Você ia falar, Rodrigo? Desculpa. Não, grande parceiro. Inclusive, ele trabalha na área hospitalar, então o pessoal pode explorar bastante aí a parte de estoque hospitalar aí, que ele é o cara. Aí, tá vendo? O Rodrigo conhece o convidado da próxima semana e está indicando aí para vocês não perderem. O convite especial que eu quero fazer, finalizando esse nosso Diálogos Logísticos, é que amanhã, vamos fazer uma edição especial do Diálogos Logísticos para falar da retomada das atividades de ensino, né, a volta às aulas no Instituto Federal do Acre. Então eu convidei o meu amigo, o professor do IFAC, Dirceu Lima, que vai estar com a gente amanhã, a partir das 19 horas, para dar dicas para vocês de como aproveitar melhor o ensino remoto, como aproveitar esse momento que nós vamos entrar agora no nosso curso. Então, quero convidá-los e convide os seus colegas amanhã, 19 horas, um Diálogos Logísticos especial sobre a volta às aulas. Rodrigo, obrigado mais uma vez, o nosso muito obrigado. Estou lendo os comentários aqui no chat, todo mundo gostou muito, eu adorei, e muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Muito boa noite a todos, obrigado, Rodrigo, e até a próxima.